pessoal, eu sou a Josiane Xavier e esse é o 6º episódio do podcast Saúde Sem Fronteiras. Hoje vamos discutir a importância dos órgãos reguladores da profissão da saúde e como eles impactam no cuidado dos pacientes. Para começar, é importante ressaltar que os conselhos de classe, como o Conselho Federal de Odontologia, o Conselho Federal de Medicina, de Enfermagem, de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, entre outros, são responsáveis por regulamentar e fiscalizar e normatizar o exercício das profissões da saúde. E para conversar conosco aqui sobre a importância desse tema, estamos recebendo no nosso estúdio o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, o Dr. Eduardo Vasconcelos, e a ex-conselheira do Conselho Regional de Odontologia, também docente da disciplina de ética, doutora Ana Beatriz Vasconcelos. Sejam muito bem-vindos, doutores. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. É um prazer estar aqui, Josiane, conversando com você, conversando com quem está assistindo a gente. É um momento importante para a gente dar esclarecimento para todos os públicos do papel e da importância dos conselhos regionais. As pessoas veem os conselhos como órgão burocrático, órgão chato, órgão que fiscaliza. Ninguém gosta de ser fiscalizado na prática. Mas a gente sabe que o processo de fiscalização, o processo de prevenção de infração ética, o processo de valorização profissional é extremamente importante. E a gente não pode descansar nesse processo, principalmente depois de uma política estabelecida pelos governos federais de ampliação de instituições de ensino superior, em todos os cursos de saúde, tá? Não é só na odonto, não é só na medicina, não é só na enfermagem, não. E aí, a partir dessa explosão de faculdades, aí reforça ainda mais o papel dos conselhos regionais, que eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. Então, já agradecer o convite, né? Aqui com duas pessoas extremamente renomadas. Eu acho que falar do conselho, né? Tudo que o Eduardo já trouxe, né? A importância nesse momento que a gente vive de crescimento da profissão, né? A gente poder garantir a qualidade, né? A segurança tanto do paciente como do próprio profissional. Eu acho que é a grande atribuição dos conselhos, né? Hoje. E aí eu acho que é tirar mesmo esse estigma de achar que o conselho vem só para fiscalizar, que ele vem no movimento contra a profissão, que isso não é verdade, né? Acho que o conselho tem aí um desafio do crescimento da própria odontologia, inclusive com novas especialidades, dá o limite, né? Às vezes qual é o limite de um profissional, né? De um cirurgião dentista? Eu acho que é bem esse papel. E a pergunta tem limite? A pergunta tem limite. Pois é. Né? Maravilha, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez, né? Gente, os conselhos de classe na saúde, ele tem um papel principal de garantir que os profissionais estejam capacitados e atuem de acordo com as normas éticas e técnicas e de suas respectivas áreas. Isso vai contribuir para a qualidade de vida, né, de todos os pacientes e a segurança no atendimento para todos eles. E aí a gente tem algumas perguntas direcionadas para vocês, inicialmente, né, tanto para o doutor Eduardo quanto para a doutora Ana Beatriz, né, que eu gostaria de saber do senhor, doutor Eduardo, qual é a importância do conselho de classe na melhoria contínua da saúde? Então, a gente tem que primeiro entender que o conselho de classe é um órgão público federal. O conselho de classe não é uma associação, ele não é um sindicato, ele não é um local que agrega as pessoas. Ele é um órgão público, tipo vigilância sanitária, e que a gente tem que se inscrever quando se forma. Primeiro passo, você se formou, tem que ter um registro cartorial, que é o registro do seu diploma, dando entrada no Conselho Regional, para provar para a sociedade que, de fato, você é um profissional formado com uma instituição que tem registro do MEC. Esse é o primeiro papel fundamental do Conselho Regional. O segundo papel, que é o que a gente vê, que é da fiscalização, é o papel de zelar pela saúde da população. O Conselho, ele fiscaliza tanto serviço privado quanto serviço público, e sem distinção. Aqui em Pernambuco, acho que desde 2005, tem uma portaria que regulamenta a questão da interdição ética, que muita gente, via gestora pública, sabe disso, fica preocupada, o gestor fica assustado, achando que é uma perseguição política, que não devia interditar eticamente. E a gente só toma essa medida de interdição ética em medidas extremas, que é para proteger a população daquele ambiente que muitas vezes está insalubre para o profissional, muitas vezes não, está insalubre para o profissional e para a população. A gente já chegou a ter caso, e aí eu vou brincar aqui comigo, de cadeira elétrica. Você imagina a cadeira do dentista vazando corrente. O paciente tomar choque e ficar preso na cadeira, o dentista tomar choque com isso, e a gente não é eletricista para saber o quanto de corrente está vazando ali. Tem que chamar alguém para poder fazer o teste e consertar. Casos de consultório que a parede é mofo puro. E quando a fiscalização vai lá, o gestor diz, não tem como fazer, vai fechar o consultório, vai demorar muito a licitação 3 meses.
A gente interdita um consultório e tem gestor que com 2 dias, ou de uma noite para outra, reforma um consultório. Teve exemplos aqui do município da Mata Norte, que a gente interditou o posto num dia, o gestor ligou desesperado, não pode, não sei o que lá, mas a interdição já tinha acontecido. Ele colocou a equipe para fazer a obra, porcelanato, cerâmica no posto. Sim. No outro dia o posto estava novo. Quer dizer, dá para fazer quando tem vontade política. E o conselho está para isso, ele está para fazer funcionar o serviço de odontologia com qualidade para a população. Falei de serviço público, mas também tem privado, tá? E aí o privado tem a questão da segurança, da salubridade profissional, mas tem um outro ponto, que é o extrapolar o limite da profissão, que é vender tratamento que não existe, que é enganar a população. Isso aí também a gente não pode admitir. E o conselho ele fiscaliza muito isso. As pessoas às vezes se anunciam especialistas sem ser. Vou dar um exemplo da harmonização facial, que é o que está na moda hoje. A pessoa se formou, fez um curso de final de semana, fez 3 cursos e anuncia especialista em harmonização facial. Você não é especialista. Especialista é quem tem título e diploma registrado no MEC e inscrito no Conselho Regional. A gente é muito, muito preocupado com isso para não enganar. Especialistas em... Vamos lá. Lentes de contato. Você não é especialista, não existe a especialidade. Você é especialista em dentística, você é especialista em prótese. E é importante a gente levar essa informação, porque o conselho tem que ser criterioso, ele tem que defender a população. Mesma coisa a gente vai no médico. Quando a gente vai no médico que vê o Instagram dele, especialista em ortopedia, especialista em neurocirurgia, você vai confiar naquela informação que o profissional está passando. Sim. E aí o conselho tem esse papel de fiscalizar bastante. E como os conselhos de classe garantem a qualidade e a ética no exercício da profissão? Investindo pesado em fiscalização. Hoje o orçamento do Conselho Regional, mais de 1/3 do orçamento é para fiscalização. A gente tem uma equipe de 16 profissionais na fiscalização, é uma coisa gigante, e mesmo assim a gente ainda acha que é pouco. Mas proporcionalmente no Brasil, é o conselho que tem mais fiscais. Proporção inscritos, dentistas, auxiliares, clínicas, fiscalização. A gente tem equipe em todo o estado de Pernambuco e, além disso, a gente tem 4, não são 4 comissões de ética, tem uma comissão de ética e 3 câmaras de instrução que funcionam como comissão de ética para dar celeridade aos processos éticos. Porque não adianta só fiscalizar. Tem que fiscalizar, tem que julgar e tem que punir. Mas antes disso, tem que educar. Isso. A gente tem um papel... Quando eu entrei no Conselho Regional, eu via o Conselho sem aquela comunicação direta com o profissional. Era aquela coisa mais institucional. Manda um e-mail, protocolo e aqui no presencial. Eu disse, não, a gente tem que ter Facebook na época, tem que ter Instagram, tem que ter TikTok hoje, tem que falar pelo WhatsApp, tem que saber se comunicar com a categoria e informar. E assim, por falta de informação, não é, porque a gente faz uma série de cards, a gente usa uns dentinhos bem lúdicos para poder explicar o que pode, o que não pode, o que é infração ética, o que não é infração ética, para que a categoria possa atender e ser ético com a população. Bia, fala aí, você que foi nossa conselheira, a dinâmica como era lá dentro, porque eu estou ainda mergulhado nesse processo. Bia, ela mergulhou no processo, saiu e agora consegue ver de fora. Então, eu acho que eu tenho 3 braços aqui. Eu tenho da educação nessa área, na gestão pública, né, sendo a figura fiscalizada, né, em algum momento, e tenho o braço de participar desses momentos éticos. E aí o que eu noto, Eduardo, é que o profissional ainda tem um desconhecimento muito grande. Quando a gente pega os processos éticos, muitas das vezes é falta de conhecimento. Não sabe o que ele pode postar. A história dos limites, né, que a gente conversou. Ele desconhece, né? Eu acho que a gente precisa, inclusive, reforçar, dar na faculdade o conteúdo, sabe? Muitas vezes ele passa muito tangenciando, é aquela coisa muito superficial, né? Muitas vezes a odontologia legal é no começo, então quando chega no 10º já não lembra mais nada. Quando é no final, ele já está doido para ir embora, então ele não se prepara, né? E aí, quando vê, ele já está no mercado de trabalho totalmente despreparado, né? Então, o que eu acho que ainda a gente tem o braço da educação como desafio, né? Não pela instituição, porque eu acho, inclusive, né? Eu estou aqui, né? Que o CRO, ele deu uma virada na educação, né? A gente tem uma quantidade enorme de cursos, né? Viajando, inclusive, o estado todo trazendo a importância, né, de vários temas, aumentando o diálogo com esse profissional, né, tirando dúvidas. Mas eu acho que parte do profissional, né, valorizar esse lugar do cuidado e de posturas éticas mesmo, né? Então, tem sim o profissional que é o do má fé,
Mas tem um profissional que está entrando no mercado despreparado. Ele sabe a técnica, mas eticamente ele não sabe, né? Então, os casos estão se reproduzindo por um desconhecimento desse lugar, né? E a história de se colocar, né? O mercado de trabalho está exigente, a gente veio da pandemia, né? Além de que a gente tem mais profissionais no mercado, a gente tem um mercado mais exigente, né? A concorrência está grande. Então, assim, a gente tem o paciente que é conhecedor dos seus direitos, que a gente agora está vendo que o paciente está indo buscar os direitos dele, né? E a gente tem um profissional que precisa se preparar para não prejudicar esse paciente nem a si mesmo, porque tem a coisa do si, né? E é isso. A gente tem um problema seríssimo na questão da formação. O conselho é um órgão de fiscalização. Você precisa desbloquear seu iPhone. Tá reconhecendo minha voz, o celular de Bia. O conselho, ele vê esse problema da formação, seríssimo. O Conselho Federal, ele vai lançar ainda esse ano, vai ter a divulgação de um exame de ordem, não é um exame de ordem, é um exame de proficiência a nível nacional. Porque a gente está vendo o impacto disso na saúde da população, nos processos éticos. Os profissionais se formam, eles não absorvem a questão da ética, porque às vezes você está na clínica, quer aprender dentista, quer aprender prótese, quer aprender gestão de saúde pública, e a parte da ética passa ao largo, aquela disciplina que você pagou ali 6 meses e você não vê aplicabilidade no consultório. Só que no mundo real, a judicialização da saúde está enorme. Você errou uma restauração, você errou uma harmonização facial, você errou um canal, o paciente ele vai lhe processar. E você tem que ter um prontuário adequado. Isso. Você tem que ter um termo de consentimento livre esclarecido para ele saber o que é que ele está fazendo em tratamento e os riscos de ter aquele tratamento. E as pessoas não fazem. Tem processo ético que a gente pegou na época e que o prontuário era um caderno de libra que a pessoa botava o nome do paciente, extração, R$70. Pronto. Era isso o prontuário. Na E o caderneta. profissional achava isso correto e vinha se defender. Não, tá aqui, ó, tá anotado. E eu botava, pelo amor de Deus, você vai ser condenado assim, porque está errado o que você está fazendo. Só que a pessoa na faculdade, aquele monte de formulário que ele preenchia na graduação, ele achava só que era uma burocracia da faculdade, que era uma encheção de saco, e não conseguia incorporar isso na rotina dele, na prática clínica. Isso é uma deficiência na formação. E eu acho que esse exame de proficiência nacional que o Conselho Federal vai fazer vai dar um diagnóstico, um raio-x bem legal para que a gente possa tomar atitudes. É o caminho, né? Atitudes legislativas mesmo, porque não é lei fazer o exame de ordem para odontologia nem para medicina, mas a gente tem que ter informações para que subsidiem o legislativo, o legislador, para dizer, ó, não dá, tem que ter um exame de ordem para garantir a qualidade da saúde da população, porque a gente está preocupado com isso. Na odontologia e na medicina. Você imaginar que tem faculdade sem hospital escola, formando médico. Ele vai se formar. Ele vai atender a gente quando a gente é mais velho, para uma emergência, para uma intubação, para uma coisa. E aí? Perfeito. E você fala sobre conhecimento, né? Vocês trouxeram esse viés importante do conhecimento, da formação na universidade, e aí a gente percebe o quanto que tem sido deficitária essa formação. Muitos alunos nem têm conhecimento do próprio Código de Ética, infelizmente, né? A gente aprende na faculdade, paga a disciplina, como você mencionou, mas não consegue ter o conhecimento do seu próprio Código de Ética e aí fica mais complicado. Esse é um problema seríssimo, Josiane. A gente tem a maior e melhor odontologia do mundo, isso é certo. Mas por ter a maior, a gente também tem uma odontologia muito desigual. Sim. Tanto em clínica quanto em formação. Tem faculdade que vai ser de excelência, tipo, no Brasil tem as melhores faculdades de odontologia do mundo. O que elevou o índice da CAPES do Brasil de publicação foi a odontologia. A gente tem uma formação de mestres, doutores, de gente de muita qualidade. Mas tem graduações que colocam a disciplina de odontologia legal EAD. Pega videoaula gravada, aula assíncrona, e coloca para o aluno assistir em casa. A gente sabe que ele não vai aprender. O aluno de graduação ali que está verdinho, ele vai assistir aquela aula, completou a aula, responde exercício e pronto. Ele não leva isso para a prática clínica dele. E o MEC permitiu. Chegou um momento das mantenedoras de ensino pressionarem para ter odontologia 100% EAD, para você ver o tamanho da loucura que foi. Foi preciso um movimento de todo o sistema Conselho Federal, conselhos regionais, associações, todo mundo, para dizer que a gente não tem condições de formar dentista EAD. E aí o MEC fez uma consulta pública e recuou do processo de ser 100% EAD. Mas até 30% EAD da carga teórica pode ser. E aí o que o pessoal faz? Metodologia científica, odontologia legal, e a disciplina que eles puderem, eles colocam EAD. Porque para a faculdade é economia de custo
E como é que isso impacta na formação? Se Deus quiser, esse teste de proficiência, a gente vai ter esse diagnóstico. Exato. Que bom, né, que a gente está caminhando para essa melhoria, né, na odontologia. A gente vimos, diante da pandemia, o boom justamente das formações EAD. Eu, inicialmente, também fui estudante de odontologia e peguei justamente esse boom de fazer a odonto EAD, né, que não pode ser dessa forma porque a gente precisa clinicar, né, então é mais complicado, mas aí é outro tema assunto para a de gente outro falar podcast. depois, né? Mas aí falando sobre ética, eu queria aproveitar para exibir um vídeo e eu gostaria que a gente comentasse a respeito dele. Agora, que é uma das ações do CRO que são mais recentes, inclusive o CRO é um dos conselhos mais ativos. Eu acompanho bem todas as ações do CRO, e isso eu posso falar com toda certeza que é um dos conselhos que é mais ativo. Obrigado. Conheço outros também, mas eu falo para todo mundo que eu tenho orgulho justamente do CRO, porque por conta das ações que vocês fazem em prol da sociedade e em prol dos profissionais também. Obrigado. Então eu Isso é queria importante. que a gente conversasse um pouquinho sobre esse vídeo que foi bem interessante. Tá com câncer de pulmão. Tu sabe que não é câncer, né? Hoje é um câncer que está em fase 4 já. Não Ela existe entrou em. câncer em fase 1, nem fase 2. Fase 1 e fase 2 é coisa do Enem. Fase 1, fase 2, fase 3, isso é conversa fiada. O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, em conjunto com a Polícia Civil e o CREMEP, e com o apoio do CRO de Santa Catarina, conduziu neste sábado, 17 de fevereiro, uma operação de fiscalização que resultou na prisão do Marco Antônio Botelho, que está com seu registro profissional cassado. Ele foi detido por exceder o limite de atuação ao ministrar cursos de terapias hormonais e divulgar essa prática de tratamento, desrespeitando a legislação vigente. Não. Não, você conversa fiada, não tem nada de ela, não. Ele tem pouca testosterona, é só isso. Essa ação tem como objetivo proteger a integridade da profissão e garantir a segurança da saúde dos pacientes. O curso foi suspenso e o acusado preso em flagrante, sendo arbitrada uma fiança de R$20 mil, além da multa judicial por descumprimento. Tá com câncer de pulmão. Tu sabe que não é câncer, né? Hoje é um câncer que está em fase. Isso é um fato que a gente se preocupa muito. Esse profissional estava cassado. Ele é de outro estado, ele não é de Pernambuco. Ele tentou atuar em outros estados promovendo esse tipo de curso. Em outros estados tiveram ações policiais, inclusive com a Polícia Federal também. E ele fica iludindo os profissionais. Esse processo de fiscalização foi extremamente difícil, porque a gente sabia que ele ia para Pernambuco. Ele não divulgava o local do curso. Ele veio divulgar o local do curso na sexta-feira, o curso era no sábado, porque ele sabia que estava fazendo coisa errada. E o pior, 60 profissionais de saúde se inscrevendo. E o vídeo fala por si só. Como é que a pessoa diz que câncer não existe? Ela é falta de testosterona. Minha gente, assim, é de um nível de responsabilidade. É criminoso. Além da infração ética em si, é criminoso. Porque ele nem eticamente responde mais, porque ele está cassado. A gente fez essa ação no intuito de proteger a sociedade. Foi uma ação startada pelo Conselho Regional, em parceria com a Polícia Civil. Agradecer aqui a Secretaria de Defesa Social, a Polícia Civil, a Renato, que é o chefe da Polícia Civil, parceiraços nossos nas ações. Essa foi uma ação de grande sucesso. O CREMEP também teve conosco nessa ação, porque é um exercício legal da medicina que ele estava fazendo. E foi muito importante. Mas essa ação foi uma ação grande, que deu repercussão nacional, porque esse profissional vive fugindo pelo Brasil e fazendo os cursos escondidos. Mas tem outras ações também. Tem uma ação que a gente fez aqui no Edifício Brasília, que foi uma operação que 52 pessoas foram detidas. Praticamente todos os laboratórios de prótese que funcionavam lá, funcionavam de maneira ilegal. Os bombeiros ficaram horrorizados. Foi uma ação iniciada pelo Conselho Regional, que provocou a Polícia Civil, que montou uma operação chamando bombeiros, chamando CREA, chamando PROCON, e foi uma mega operação. Entrou o policial com aquele fuzilzão assim, ó, 13 policiais, um por andar, parou todos os andares, todo mundo porta aberta, ninguém fecha a porta para poder se esconder, né? Sim. E aí entra a fiscalização e detecta. O bombeiro disse, ó, aqui risco de explosão, não tem extintor, era cilindro de gás funcionando de todo jeito, junto do forno de alta fundição para fazer prótese, e startou de ação do Conselho Regional. Está todo o trabalho que a gente faz. A gente fiscaliza o dentista, o auxiliar, as clínicas, que é papel do Conselho, mas a gente fiscaliza também essas situações para proteger a sociedade.
fiscaliza o ilegal, que às vezes a feira de prazeres é um negócio ali que é o câncer. A gente vai lá, trata, faz a químio, pega 4 legais, passa 6 meses sem ninguém, daqui a pouco aparece um, escondidinho. Daqui a 1 ano e meio, tem 3 trabalhando em aberto. Aí lá vai, a gente fiscaliza de novo, só que é um crime de menor potencial ofensivo. Sim. A pessoa vai, faz o TCO, um termo de circunstância de ocorrência, paga uma fiança, feito foi a matéria, esse caso foi 20 mil de fiança, mas paga uma fiança e é liberado. A pessoa nem fica com ficha condenado, nem tem a primeira, perdi meu réu primário. Nem isso ela perde, porque ela não tem um processo judicial, um processo inquérito civil, policial, para virar um processo. Não tem. E a sensação que a gente tem muitas vezes é que está enxugando o gelo. A gente vai e faz ação. Essa do Edifício Brasília é a segunda vez que foi feita. Lá atrás, em 2014 ou 15, foi feita uma grande ação do Edifício Brasília, que tem até coelhinho dentro do laboratório de prótese. E saiu na TV e tal, e o NTV acabou com um coelhinho na gaiola dentro do laboratório de prótese. E a cena foi assim, meu Deus do céu, que coisa de higiene é essa? E a gente está amadurecendo o processo de fiscalização para começar a responsabilizar os profissionais que trabalham com esses laboratórios irregulares. Porque ele financia uma situação que bota em risco o próprio paciente dele. E a gente está começando esse processo de fiscalizar os laboratórios e quem está trabalhando com esses laboratórios irregulares, além da estudantada que vai ver esse podcast e que está atuando ilegalmente. A gente recebe as denúncias, a gente marca consulta, a gente sabe quando é que você está atendendo e a fiscalização vai atrás de você. E quando fizer o flagrante, você vai ser preso, seu pai vai ter que pagar sua fiança, a faculdade vai responder também, porque muitas vezes é um estágio regular, mas o aluno vai dizer, não, esse aqui é um estágio regular, e entrega papel fake. E aí chama a faculdade para responder a processo ético também, o coordenador de graduação, o coordenador de estágio, e é toda aquela situação. E não é isso que a gente quer. A gente quer que na faculdade o professor chegue e diga, pessoal, quando vocês forem estagiar, leve um termo de estágio, porque o tutor vai se responsabilizar pelo seu procedimento. Mas não, hoje a gente vê estudante com agenda esgotada. Aprende a fazer clareamento da faculdade, começa a vender clareamento pelo Instagram, pela rede social, e aí vem a denúncia, porque quem denuncia o estudante mesmo é outro estudante, porque sabe que aquilo está errado, é um estudante que é ético. Sim. Só que esse estudante no final vai se formar. E esse profissional vai ser o quê? Um profissional antiético, que vai ter raiva do Conselho Regional porque prendeu ele lá atrás quando era estudante, sendo que ele estava fazendo ilegalidade. E a gente insiste muito nesse trabalho, porque a gente sabe que isso é pedagógico. Quando a gente faz uma ação dessa, o pessoal passa um período parado, depois começa a fazer de novo. Mas a gente não pode cansar, a gente tem que insistir, porque é o nosso papel. E diante desses casos que a gente acabou de ver, né, um deles, como é que a sociedade pode denunciar? Qual o canal de denúncia, né, que seja de fácil acesso à população para que seja denunciada? Pode falar com Bia, brincadeira. Na nossa gestão, Bia, a gente... Foi em 2019, não foi? Foi. 2019, a gente procurou democratizar o máximo possível os meios de denúncia. Antes era só pelo site ou telefone presencial. O que é que a gente fez? A gente tem que abrir o WhatsApp. Todo mundo se comunica por WhatsApp. Aí criamos o WhatsApp, que é o 81988351214. Repetindo, igual a rádio, 81988351214. Sabe esse número, bota fiscalização do CRO e você pode denunciar. Óbvio que vem muita denúncia louca, muita denúncia que não presta. Tem um ilegal em Ouro Preto. Minha gente, Ouro Preto é gigante. Vem aqui na clínica do Ibura. Minha gente, o Ibura é gigante. Tem que ter endereço, tem que ter o local, de preferência alguma foto, alguma coisa que subsidie a fiscalização a poder atuar. Chegou denúncia já pra gente, lembra aquela? Uma metralhadora de luz. Um paciente denunciou que o dentista botou uma metralhadora de luz na boca dele. Era o laser. Era o fotopolimerizador. E chega essas denúncias que são arquivadas. Mas vem muita denúncia dessa, muita mesmo. Sim. Mas tem o WhatsApp que você recebe denúncia, tem o e-mail. A comunicação nossa tem um Instagram bastante ativo. O pessoal encaminha muito pro Instagram, mas o Instagram não é um fiscal que está do outro lado. Sim. É um jornalista que está do outro lado. Ele não pode ter acesso às denúncias porque são sigilosos os processos éticos. E aí ele orienta lá no Instagram, no Facebook, para dizer, faça a denúncia no canal correto. WhatsApp, e-mail, não sei o que. Porque aí vai ter um fiscal, vai estar garantido o sigilo da denúncia, porque isso é importante. A denúncia feita, ela é sigilosa, se você quiser que ela seja sigilosa. E uma vez sigilosa, a denúncia segue o trâmite sem que o denunciante saiba, porque a gente não qualifica o denunciante. Não tem como ela informar, a Josiane denunciou Bia. Mas eu quero que seja anônimo, Eduardo. A gente não vai informar a Josiane como é que está a tramitação do processo. O processo segue CRO, Bia, entendeu?
Ah, não, eu quero saber como é que tá o processo. Tá certo, então. Então eu vou qualificar como denunciante. Aí vai. Josiane versus Bia. Aí você vai acompanhar o processo todo, mas Bia vai saber que foi você que denunciou. E muita gente não quer ser exposta nesse âmbito de denúncia, né? Porque às vezes é aquela... Você tá denunciando um concorrente desleal. O cara tá panfletando no meio da rua consulta grátis. Não dá pra gente admitir isso em 2024, ter clínica panfletando. É pra denunciar mesmo. A fiscalização vai lá. O dentista que trabalha na clínica vai responder a processo ético. O dono da clínica vai responder também. Enfim, vai todo mundo responder. Não dá pra gente admitir essa prática hoje em dia. Esse tipo de panfletagem, que a gente sabe o que acontece. A fiscalização passa, o panfleteiro se esconde. Sim. Aí tem que mandar a fiscalização paisana, sem colete, com a câmera escondida para poder filmar e comprovar dentro do processo ético que foi feito. E a pessoa nega. Tem processo ético que a pessoa faz, não, eu não tenho, esse funcionário não trabalha, nunca trabalhou comigo. Eu digo, foi uma pessoa que gosta muito de sua clínica, vestiu a farda de sua clínica e foi com o panfleto na rua. É pior ainda, porque a pessoa admite que era um contrato irregular, que pode vir até um processo trabalhista depois contra a clínica. Mas, enfim, é um trabalho muito importante que a gente faz. Tem acho que a denúncia, acho que é um movimento mesmo que vai para além, né? Acho que o profissional precisa se colocar também nesse lugar, fiscalizador, né? Até porque não dá para a gente estar ao mesmo tempo, o conselho está em todos os espaços ao mesmo tempo. E tem algumas situações que acontecem. Eu mesma passei por uma situação recém-formada, já era dentista, tinha um CRO. E o que é que a gente faz quando se forma? Muitas vezes a gente entra para aquele mercado do popular, né? Isso. Pronto. Não vou esquecer mais, porque eu me deparei com uma situação que eu não sabia. E eu me arrependi de não ter denunciado a profissional que era dona da clínica com medo, porque a gente, nesse lugar de recém-formado, tem a relação hierárquica, né? E aí, assim, simplesmente a dentista mandava pegar as luvas e colocar dentro da água sanitária. As mesmas luvas. E eu achava que a luva era amarela. Veja como a gente é ingênuo também, né? Aí eu disse, eita, é cirúrgica, olha. E aí, depois de um tempo, a própria ASB, que não era, que fazia o papel da recepcionista, ela uma hora ela estava pegando dinheiro, uma hora ela estava arrumando o consultório, disse, não, ela é amarela porque eu boto na água sanitária. Eu peguei minhas coisas e fui embora. E até hoje, esses anos todos, assim, por que eu não denunciei? Não me senti tranquila em denunciar, né? Uma colega que não era, na verdade, naquele lugar, ela estava no lugar da minha chefe, né? Então, assim, acho que esse movimento também, ele precisa ser nosso, sabe? Da gente não fechar os olhos para o que está errado. Porque depois eu pensei, quantos pacientes ficaram ali nessa situação? Bia, você podia ter respondido. Se tivesse algum processo de contaminação... Eu fiquei 24 horas, para ser muito bem sincera. Pronto, mas nas 24 horas, tem um processo de contaminação. Quem trabalhou aí? Esse, vai todo mundo responder. Não é só... o processo administrativo ético é o de menos. Você vai responder criminalmente. Crime contra a saúde pública. Quantas pessoas você não contaminou? Assim, você não. A situação da clínica contaminou. Você, como profissional, tem um dever de denunciar. Tem um dever. Eu sei que a gente tem medo, eu sei que é o emprego da gente, tudo isso. Mas se a gente não se valorizar, não valorizar a profissão, não espere, não ache que vai ser o sindicato, que vai ser o conselho, que vai valorizar. A valorização tem que partir do próprio profissional. A gente está aqui como instrumento, mas é preciso que a categoria se valorize. Perfeito. E aí, voltando para o paciente, né? Então, consegue fazer a denúncia sem nenhum intermédio de outro profissional. Direto. Chega lá, entra em contato com o WhatsApp de vocês e aí faz a denúncia tranquila, acompanha o processo. Se quiser acompanhar. Se quiser acompanhar. Porque quando você acompanha, você é identificado no processo. Essa é uma questão. Você tem ideia, 2019, primeiro ano do mandato da gente no Conselho Regional, Igor Moraes era conselheiro da ética comigo na época, eu era presidente, e a gente foi fazer o convênio Pernambuco-Bahia. A questão de Petrolina e Juazeiro, 2 municípios muito juntos, os dentistas tinham que ter inscrição secundária em um, principal no outro, pagar 2 anuidades, a gente achava injusto e fez um convênio com a Bahia. E a gente andando pelo centro da cidade, me veio uma mulher e pegar minha mão. Consulta grátis. Eu disse, eita, que azar essa clínica teve. Tanta gente para ela abordar na rua, consulta grátis. Aí eu disse, é grátis mesmo? A pessoa disse, é grátis. Aí eu olhei para Igor já entendeu, já deu uns passos para trás e foi fotografando. E isso a gente usa nas aulas que a gente dá de ética nos locais, que tem registrado a pessoa segurando meu braço, me atravessando a rua em Petrolina, me levando para a clínica. Eu subo na clínica e prontuário 0. Qual é seu nome? Eu disse, Eduardo. Pessoal, nota Eduardo. Tem pressão alta, não tem nada, não tem pergunta, é alérgico, nada. Se eu fosse alérgico a látex. Nada. Me sentam numa cadeira.
uma menina recém-formada, que eu acho que no máximo 6 meses de formada. Que era o primeiro emprego, tá se submetendo naquela situação. Quando eu deito na cadeira, Igor, que era o conselheiro, senta do lado assim, me esperando. A menina vem, pega um otoscópio de cima da mesa, que não tava autoclavado. Tava só do otoscópio lá, não sei quantas bocas aquele otoscópio passou. E pra piorar a situação, eu sei porque eles não perguntaram se eu tinha alergia a látex ou não. Porque ela não usou luva. E tem essa foto, tem esse registro. Ela sem luva, com o otoscópio, de não sei quantos usos, da minha boca, examinando. E aí assim, eu surreal, vendo até onde aqui que ele ia. A pessoa vai e fala, olha, você tem que fazer a limpeza, que é a profilaxia, né? Limpeza não é o termo certo. Você tem que fazer a profilaxia, vai ser R$60, e você tem uma cárie na sua boca que vai ser R$80. Aí eu na hora, esqueci que era presidente do CRO e disse, eu nunca tive cárie na minha vida, apareceu uma cárie agora. Aí eu fui avisando só na cárie. Igor, que tinha sido chefe da fiscalização, safo, disse, Eduardo, vamos ficar de pé, se identifica. A gente se identificou e vamos sair da sala. Porque agora vai vir o leão de chácara para ameaçar a gente. Rapaz, dito e feito. Um caba 2x2 chega, acua a gente no corredor, diz, bora entrar na sala? Aí disse, não, a gente tá autuando aqui no corredor e vamos na recepção agora. E a gente vai na recepção, e aí foi o papel dele, a experiência dele como fiscal de não ser acuado na sala, porque ele tá na sala aí, um cara 2x2 me ameaçando. E aí, enfim, autua a clínica, responde a processo ético, a pobre da menina toma um processo ético, às vezes paga multa, porque no processo ético tem estabelecimento da multa, e eu, desesperado, fui pro hotel, atrás da minha cárie. Porque ela teve a audácia de dizer, eu disse, a cárie é onde? Ela fez, é aqui, um dedo. Aí eu, qual dente? Ela, o 14. Até hoje, eu tiro o raio-x desse dente esperando a cárie chegar. Não tinha cárie, veja. A pressão financeira em cima dela era tão grande que ela inventou uma cárie, quer dizer, ela ia mutilar um dente saudável para poder ganhar uma porcentagem dos R$80. Em quantas pessoas isso já foi feito? E aí está o papel da fiscalização do Conselho Regional. Só o Conselho ele não pode estar em todo lugar. Sim. Tem 13 mil dentistas ativos em Pernambuco. Não tem como os 16 fiscais estarem sabendo que cada um faz. É impossível. Precisa da denúncia. E se você que está vendo a gente passa por essa situação não denunciar, a gente não consegue atuar. A gente não consegue ir em busca da valorização profissional. Nesse dia, a clínica teve azar de me pegar e eu fazer a denúncia. Mas se você passa por uma situação dessa, vê a clínica fazendo isso, denuncia de forma anônima, detalhando, obviamente, fundamentando os fatos, que a gente vai lá e vai autuar o dono da clínica, o responsável técnico, porque é uma função muito importante. Não vá aceitar R$500 a mais de gratificação para ser responsável técnico, porque é o seu nome que vai estar respondendo. Teve um caso de uma clínica em Serra Talhada, que a responsável técnico, bichinha, foram 5 processos éticos nessa clínica. A clínica já começou errada antes da inauguração, dizendo, não vá ao dentista enquanto não inaugurar a nossa clínica. Um outdoor enorme na cidade. Aliciamento de paciente e manchando a imagem dos colegas. A clínica nem inscrita era, já foi o primeiro processo. Quando a clínica inaugurou, a fiscalização chegou na hora e já notificou a clínica. O pessoal já ficou desesperado, a menina já tomou o processo ético. A clínica foi e anunciou na rádio, qualquer canal a R$120, qualquer coroa a R$400. Segundo processo ético. A clínica não satisfeita botou carro de som na cidade. Terceiro processo ético. E fez outra coisa lá, que foi um 4º processo ético e o 5º depois também. Enfim, essa menina tomou o primeiro processo ético, foi uma pena de advertência confidencial, porque na gradação das penas é advertência confidencial, censura pública, suspensão de até 30 dias e cassação. Foi a primeira advertência. A segunda, ela já era reincidente, não foi nem para censura confidencial. Foi direto à censura pública e multa pecuniária, que pode ir de 1 a 25 anuidades. E, em caso de reincidência, dobrar. Aí ela já tomou multa pecuniária aqui. Na terceira, ela já estava reincidente 3 vezes. A multa pecuniária dobrou. Na quarta, dobrou de 50 anuidades essa menina no último processo de multa. A menina desesperada, porque estava se confiando no dono da clínica, que estava enrolando ela. Pagar. Se preocupe não, eu vou botar advogado para defender, eu vou pagar as multas, o conselho está errado, a gente vai recorrer e não se preocupe. A menina recém-formada foi suspensa e tomou multa de todo lado e teve que financiar essas multas e não sei quanto pedir ajuda do pai para pagar as multas, porque ela era a responsável técnica. Tá aí a importância de quando você CRT, você zelar pela ética das redes sociais da clínica, zelar pela saúde do paciente na clínica, porque você vai responder pela conduta do panfleteiro. Você vai responder pela conduta do colega que está atuando botando a luva na água sanitária. Isso é inimaginável existir.
E o RT vai responder por tudo isso. Doutora Ana Beatriz, agora eu tenho umas perguntinhas para a senhora. Quais são os desafios enfrentados enquanto você estava dentro do conselho na época, né, do conselho de classe na atualidade, que você considere hoje, na atualidade, esses desafios e como eles estão lidando e como você está lidando com esses desafios? Então, acho que o desafio hoje do conselho, que é um pouco que a gente conversou no início, né? É uma profissão que cresceu muito, né? A quantidade de profissionais que se formam anualmente, né? Bem considerado esse número. Informações que deixam a desejar e aí trazem um profissional despreparado para o mercado, porque além de crescer, não são profissionais preparados na sua grande maioria, né? Somado a isso, a gente tem a chegada de novas especialidades, que são um desafio. Outra questão são as mídias, a rede social, né? Que ela tem trazido um monte de discussão dos limites também. Então, perdeu-se completamente, foto sem autorização, tudo que a gente imaginar. A gente não precisa ir longe, não, basta ver o Instagram hoje, que a gente encontra um problema rapidinho, né? A gente tem a ânsia pelo dinheiro, né, também, né, do profissional, que quer sim se capitalizar, então ele vai longe. Até que alguém chegue e diga que está errado ou denuncie, ele está fazendo, né? Alguns por desconhecimento, outros por má fé, e aí e cabe ao conselho, né, trazer isso à tona. E eu tenho uma questão da gente também, a omissão mesmo dos colegas em se colocar diante dessa situação. Acho que é um somatório mesmo, né, de um crescimento desordenado, né? A gente não consegue acompanhar esse crescimento, o mercado de trabalho também não. Então, está se fazendo de tudo, de qualquer jeito, a toque de caixa, para economizar, inclusive. Tem outra coisa que talvez a gente não tenha aprofundado aqui, que são os planos odontológicos, né? E aí, isso é um assunto importante, porque o quanto vale aquele procedimento, que muitas vezes não se paga, então leva o dentista a fazer coisas que não deveria, como dar diagnósticos falsos, né? Para garantir que aquele procedimento ele seja executado, o reaproveitamento de material, e aí a gente... Veja, pode o plano pensar. odontológico é um podcast inteiro. A gente está com um problema, eu saí do conselho hoje com esse problema, me entrega assim, toma aqui esse problema. Tem uma operadora grande, que eu não vou dizer aqui por enquanto, porque a gente vai tramitar um processo na ANS, via ANS mesmo, que está pressionando todos os credenciados a baixarem a tabela de preço em 20%, ou então ele vai descredenciar você. E aí é uma relação desproporcional, porque uma operadora grande, Sim. você é um clínico pequeno, vai dizer, às vezes seu faturamento é 50% daquele plano. Ou você aceita baixar em 20%, ou eu vou descredenciar. E a gente vai na ANS, porque o valor já não tem reajuste há não sei quantos anos. Uma restauração por R$25 não se paga. Não se paga o material da restauração. Eu não estou falando de clínica, não, tá? De pagar a luz, a água, auxiliar, não. Estou falando de se pagar o material, o ácido, o adesivo, a resina. Sem falar do isolamento. Se falar de isolamento absoluto, vai ficar mais caro ainda o procedimento. Em 2013, eu cheguei a ver um estudo que mostrava uma restauração classe 1 de resina, o custo dela, com uma resina, não era uma Z350, era uma resina simples, era 23 e pouco. 2013. Teve inflação, aumento de custo, tudo. E a turma quer pagar R$25 hoje na restauração. Não paga. O profissional está fazendo alguma coisa errada para poder economizar dinheiro e ter mais de lucro. E é um problema seríssimo no plano de saúde. Só que o conselho não consegue intervir porque é negociação entre as partes. Você que credencia com a operadora, o conselho não tem uma relação ali no meio. Sim. Nesse papel, quem tem que ter uma relação é o sindicato. Para fazer uma negociação coletiva, para intervir, porque ali é uma relação comercial. Profissional dentista, clínica, com operador de plano de saúde. E aí a lei é muito clara. O conselho ele não é sindicato. Ele não intervém em relações comerciais, em relações de trabalho. Isso a gente tem que deixar muito claro. Mas aí, veja, até aí, até entende-se, né? Mas aí a consequência disso é um tratamento que vai prejudicar alguém. Isso. É um tratamento que não deveria existir, é um tratamento... Porque quando você vai na raiz, a raiz é essa. Mas o problema, ele se reverte em um problema ético, né? Que eu vou construir uma situação para eu ter uma margem de lucro e sustentar, né? E aí a gente fala muitas vezes de tratamento ortodôntico que vira 10 anos, que já se passou, que não, né? Que cria uma relação de dependência daquele paciente com o profissional. E assim, a gente também teria aqui um monte de coisa que é a grande preocupação da harmonização, né? Essa dependência, né? E o exagero, né? Que a gente chama, né? Então, assim, eu acho que o Conselho de Odontologia ele tem um desafio enorme nesses tempos, né? Por tudo isso que a gente falou, que Eduardo já vem falando, né?
E aí, de fato, precisa que a classe ela esteja junta nesse processo, para que a gente mantenha a qualidade, entendendo que o nosso cliente é uma pessoa que está ali, né? Isso. Está ali e a gente precisa garantir a saúde dela acima de tudo, né? É isso. A odontologia, ela é uma profissão que é bem individualista. A gente se forma para trabalhar em consultório isolado. Na faculdade já divide turma A e turma B. Depois divide em duplas. E a gente não trabalha feito médico, trabalha no hospital, feito enfermeiro, trabalha em equipe, consegue se organizar de maneira enquanto trabalhador. A gente se vê muito como profissional autônomo. Sim. E não entende esse lado trabalhador. Agora é que está mudando um pouco. Eu vejo a odontologia muito unida na questão do piso salarial. Independente de ser sindicato, conselho, associação, dentista do SUS, dentista do setor privado, a turma se uniu para dizer, olha, tem uma lei que fala sobre piso salarial e ela tem que ser cumprida. E a gente está com várias ações, inclusive nossa ação do CRO Pernambuco está no STF, uma ação de repercussão geral, que pode impactar para todo o Brasil, para que os municípios paguem o piso salarial. Aqui a gente tem tido muitas vitórias. Mais de 45 municípios aqui em Pernambuco já pagam o piso por ações do Conselho Regional. Mas a odontologia está unida em torno dessa pauta. Mas já na pauta do plano de saúde, a gente não consegue ter essa união. Na pauta da harmonização facial, os grupos brigam muito entre si. A gente precisa da união para poder avançar. E é isso que eu sinto falta na odonto. Por mais que a gente tente conscientizar, conversar, fazer esses podcasts, e nas faculdades, a categoria tem que amadurecer muito nesse sentido ainda. Concordo. Sim. E como os conselhos de classe podem colaborar para aprimorar essa relação entre paciente e profissionais? Então, acho que parte da educação, a primeira coisa, a gente quebrar esse estigma, né? De achar que o conselho só tem o poder de polícia dele e vem aqui para prejudicar o meu serviço, né? Eu acho que a educação ela precisa ser o caminho, tanto a educação da importância da ética, mas a educação em todos os âmbitos da convivência, da relação com o colega, da coisa do cuidado com o paciente. Acho que tem algumas pautas que precisam ser aprofundadas, né? E que tem sido, mas que precisa sempre estar tocando essa ferida, né? Acho que a gente tem que sempre estar lembrando a mesma coisa, A gente inclusive. vai lançando estratégias. Várias estratégias. Uma era campanha em Instagram, voltada para a população. Tipo, gengiva saudável não sangra. Campanha da Pério, Renata Simões, Catarina Lago, disse, olha, não sangra. E a gente fez uma baita de uma campanha, impulsionou, foi em rádio, falava, porque o paciente, quando tinha uma gengivite e passava a apresentação grave, ele achava que aquilo era normal. Mas não é normal. Se seu olho ficar sangrando, você não vai no médico? Na hora. Se sua mão sangrou, tá sangrando, minha mão tá sangrando tem uma semana, você vai no médico, você não fica com a mão sangrando uma semana. Porque na boca a gente deixa. E a gente fez essa campanha, startou em rede social. Foi massa. E fizemos outras campanhas. A questão do teste da linguinha, enfim, diversas campanhas. A gente lançou câncer de boca, voltadas para a população, não para o dentista. E a gente lançou uma estratégia nova esse ano, que foi o edital do Prêmio de Jornalismo Odontológico. Qual é a ideia? Premiar as matérias que falem sobre odontologia. Estamos visitando tudo que é emissora de TV, de rádio, jornal impresso já praticamente não tem, mas os blogs, para apresentar esse edital de premiação, para que a mídia escreva sobre odonto. Tipo, odontologia hospitalar é uma coisa linda. Para que as pessoas conheçam, Só né? que ninguém conhece. Se o usuário souber da importância que é ter um dentista na UTI, no tratamento de câncer, na alta dele, ele mesmo cobra. Ele cobra. Ele mesmo cobra. Não é o dentista que eu quero meu emprego lá, não. Não é emprego. É o usuário que eu quero meu dentista aqui para fazer, porque eu quero que é alta. A gente não sabe que tem um dentista no Hospital do Câncer de Pernambuco que faz reabilitação de olho, de nariz, de orelha. Eu tenho uma... E ela vai se aposentar. E quem é que vai substituir ela? Exato. Esses pacientes mutilados vão ficar mutilados? A gente não vê isso também. Entendeu? Tem aí, o Recife inaugurou um centro de TEA, enfim, atendimento de pacientes com algum transtorno de espectro autista. Não tem dentista. A gente vai levar essa proposta para a Luciana, secretária de saúde, dentista também, uma parceira da odontologia, está expandindo assim, a rede do Recife de maneira gigante, no braço. A gente sabe que a expansão traz várias dores de cabeça, mas é uma coisa importante, porque o Recife não podia ficar com 30 e poucos % de cobertura de saúde bucal. É uma vergonha para o Nordeste, para Pernambuco isso. E ela tomou essa decisão corajosíssima e está avançando. E se Deus quiser, daqui a pouco tudo vai se adequando e a gente vai ter uma odontologia de exemplo aqui para o Pernambuco e para o Brasil. Via da Casa do Recife, né, Bia? Sou suspeita, né? Sou suspeita. Não, eu me lembrei de um fato. Lá em 2008, em Bolinha, assim que eu cheguei na saúde bucal de Recife, tinha uma greve que estava acontecendo dos profissionais de saúde. E aí, eu me lembro bem que já fazia uns 2 meses que a nossa categoria estava parada. Não tinha uma ouvidoria. Não tinha ninguém reclamando. Eu estranhei. Ninguém reclamou a falta do dentista,
nas unidades. E, no entanto, quando você via a categoria médica, por exemplo, a própria a enfermagem, chovia ouvidorias. E aquilo me disse qual é o valor que a gente tem para a sociedade. Que a gente nem falta, a gente faz. Né? A pandemia também trouxe algumas reflexões de que lugar é esse da odontologia, que eu acho que a gente precisa reafirmar, de que a gente precisa se ver em outros espaços. Que até a gente conversou muito sobre isso. Várias profissões, né, tiveram uma virada de chave com a pandemia. E a gente teve uma resistência muito grande do profissional sair da caixinha da odonto. A gente tem isso, a gente é muito resistente, né, a sair do mesmo. Demais. E aí, a pandemia que veio para ensinar a gente, né, que tirou a gente do nosso consultório, né, tinha que ter estimulado a gente se reinventar. E muitas vezes a gente saiu. A gente saiu do holofote, a gente saiu da linha de frente. Não, meu consultório fechou, não vou fazer mais nada. Então, eu acho que precisa trabalhar um pouco isso, que eu acho que essa formação que ainda é muito a gente na caixinha, no consultório e fazendo o mesmo do mesmo, a gente não se coloca e não se permite ver em outros espaços. Tanto é que tem poucos gestores dentistas ainda, né? Que foi uma coisa que a gente conversou, da mulher gestora. Por quê? Porque, apesar de que hoje em Recife a gente tem muita gente como dentista, mas isso foi um processo longo, onde a enfermagem já tinha se apropriado, a medicina já tinha se apropriado, e outras categorias já tinham se apropriado. E o dentista, a gente tem dificuldade com pouca coordenação de saúde bucal. Sim. Não vou não. Oi. Por quê? Porque são lugares que vai provocar a saída da caixinha. E a gente ainda, na história, a gente tem uma dificuldade muito grande de se desprender daquela coisa. A cadeira quebra, a pessoa fica no desespero. É Eu interessante, né? recebi uma mensagem no Instagram. O Conselho fiscalizou o município do interior e interditou o consultório odontológico. E a dentista fez: Eduardo, o meu consultório foi interditado. Eu tenho que fazer atividades coletivas ainda. Aí eu respirei, eu vou responder educadamente. Olha, o que foi interditado foi o consultório. Eu acho que, inclusive, você deve fazer mais atividades educativas. Visitar colégio, fazer visita domiciliar, para poder o pessoal começar a sentir sua falta no consultório. Porque a gente tem que entender que o gestor só vai valorizar a gente quando o usuário cobrar a gente. Sim. Se eu tenho uma clínica, um consultório no SUS ou privado, que funciona, que a população sabe, que na urgência ele resolve minha dor, tem uma restauração, ele faz a estética legal, que é bem atendido, quando aquele profissional para de atender, a população faz: meu Deus do céu, é um absurdo, eu vou ter que pagar um dentista particular para fazer. E ele cobra para o vereador, ele cobra para o gestor que funciona aquele posto. Mas se aquele negócio não funciona, se durante um mês tem 9 atendimentos naquele posto de saúde, o usuário já sabe que lá não funciona, não vai cobrar. Se aquilo não funciona, eu não vou cobrar. Ele vai gastar R$100, 150 do Bolsa Família dele para ir num consultório popular desse fazer uma extração. Entendeu? E eu vi muito isso nas andanças quando eu fiz a minha campanha de deputado. A gente escutava a população falando isso: não, eu vou gastar 150 aqui do Bolsa Família para fazer extração, Era porque eu o não valor, consigo né? fazer no posto, no SUS. Eu disse: como é que uma extração não estão fazendo? E assim, e era dentro que eu vi que era resto reticular e era a área que era coberta. E isso me preocupou A história de muito. só faz limpeza, né? Não, ali só faz limpeza, É. né? É. Então, inclusive, a gente pegou a atenção primária, atenção básica, e restringiu os procedimentos, né? Então, a gente fez isso, né? A gente tem dificuldade de acesso no SUS. E a gente, enquanto profissional, acabou criando ainda mais barreiras, né? Dizendo assim: ó, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu não faço não, eu só faço isso. Quer dizer, tem aquela pessoa que já tem uma dificuldade de acesso, quando ela acessava, não conseguia resolver o problema dela, Sim. porque era limitado. Então, assim, acho que são os desafios que o CRO, Não, veja, é gestão municipal e gestão estadual. junto com a gestão. CRO é um papel de Deixa fiscalização. eu molhar o bico. É o CRO também, junto com as instituições de ensino, isso é formação também, do pertencimento, junto com a gestão. Eu acho que a gente tem que fazer esse movimento com o profissional, né, o trabalhador, o estudante. Eu acho que a gente tem que pegar esses espaços e pautar alguns assuntos, algumas feridas que precisam ser. E a gente busca, o interessante é que a gente busca outras especialidades novas, mas acho que a gente tem hoje, a gente não avança nelas muitas vezes. Mas é muito difícil. Vou dar um exemplo. Quem vai querer ser gestor de saúde bucal de um município do interior, em que vai te pagar um salário de R$2.400, R$3.000, para você assumir uma gestão complexa, que a gestão de saúde bucal é extremamente complexa? Não vai. Quem quer assumir a gestão do Recife com uma complexidade dessa, se você não tiver uma gratificação muito boa? É um processo muito difícil de assumir. A não ser com uma missão. Tipo, eu gosto disso e quero me empenhar e vou me estressar e vou fazer.
Mas, enquanto não se reconhecer, não se valorizar o gestor de saúde bucal, vai ser muito difícil que esse espaço funcione. Porque eu pego uma gestora muito boa, exemplar. Vai estar no ensino, vai estar coordenando curso de pós-graduação, vai estar tocando a vida em outros espaços que você vai estar sendo produtiva e vai estar sendo mais reconhecida e remunerada. É muito difícil para um gestor público dizer, olha, tem que licitar anestésico, luva e não sei o que lá. Bota as referências, vai para o setor de licitação. O setor de licitação demora 3 meses, 4 meses para sair da licitação, e aí você não tem o material nos postos funcionando. Quem responde? O gestor. Você quer fazer uma licitação de empresa de manutenção de equipamento. Cadeira de alta rotação, a caneta de alta rotação, e aí você licita, planeja e a gestão não consegue contratar. E aí tá todo o município sem manutenção. E porque o consultório odontológico, se não tiver manutenção do compressor, da mangueirinha que rasgou, eu sei porque eu tenho um consultório particular. Eu fico louco quando a mangueirinha daquela rasga. Eu já aprendi a consertar algumas. Quando rasga a mangueirinha, eu sei consertar aqui porque eu não quero parar. Porque eu sei que eu tô perdendo dinheiro se eu parar de atender. No SUS a pessoa para e tem que fazer uma CI para o gestor local, para ele fazer um CI para o gestor maior, para a CI descer para não sei quem, para ir para não sei quem. Pronto, é um mês, no mínimo, consultório fechado, e a população sem atendimento. Aí o usuário vai dizer, não funciona não, vive quebrado. Por quê? Porque não tem um gestor que tenha autonomia, e aí eu acho também um erro, ser uma coordenação de saúde bucal, tem que ser uma gerência de saúde bucal com um arcabouço muito maior estrutural para fazer a gestão funcionar, seja no governo federal, seja no estado, seja nos municípios, porque a coordenação está lá no 5º escalão da gestão. Para fazer um comando desse sair, não sai. E na saúde bucal, a gestão está na atenção básica, está na atenção especializada, que é o CEL, e está na alta complexidade, que está no HR, que está no hospital. Enfim, não dá para ficar só dentro, uma subpasta dentro da atenção básica. Quem toma conta do CEL? Como é que o coordenador de saúde bucal vai referenciar para o CEL e controlar o CEL? São vários problemas que a gente tem que a gestão tem que enfrentar, porque o CRO já fez o papel dele. A gente chegou com a proposta e fez, quebra a aposta, é essa. E a gestão tem que enfrentar e tem que resolver isso. Então, aí eu vou aproveitar o gancho, né? Acho que a gente sim tem que evoluir muito quando a gente fala em gestão de saúde bucal. Talvez até a maneira que a gente trabalha esse lugar, né? Pensar como é que a gente pensa isso em relação aos municípios de uma maneira geral, porque eu me lembro bem que a gente observava que já era. Ainda tem. Não é verdade? Ainda então, tem. Assim, a gente está no Ministério Público. Veja só, uma área muito específica, a gente não tem nem a figura de um dentista assumindo isso para si. Primeiro problema. Outra, é aquela coisa, eu não tenho veto mesmo, né? Vocês tem outros profissionais assumindo esse lugar, mas não tem o quem deveria estar, né? Que a gente pensa muito nisso. A gente lá atrás, em 2013, a gente pensou um programa de residência justamente porque eu percebi aqui em Recife, que a gente precisava ampliar a formação, né? E aí não falo só para dentro de Recife, não, mas de uma maneira geral, para o Estado, a oferta de gestores com a formação. Porque tinha isso também, a gente tinha muita pessoa que não gostava da ponta assumir esse lugar. Ou a pessoa que era readequada assumir esse lugar. O perfil era esse, eram pessoas que por algum motivo não podiam estar na assistência, tu não pode ir para assistência, fica aqui ocupando isso aqui. E aí, aquele tempo ia passando e a pessoa ia ficando, passando anos e anos. Não desmerecendo, lógico, porque fez o melhor nas condições que tinha, mas a gente tem uma geração aí que a gente precisava da formação, de planejamento, de gestão, de instrumento, de licitação. Quando o programa de residência odontologia em saúde coletiva nasce aqui no estado, né, pela Secretaria de Saúde, foi justamente para a gente preparar profissionais para o mercado da gestão em saúde bucal, né? Porque a gente precisava desse profissional específico. Não adiantava uma pessoa que não entendesse de saúde bucal ocupando esse lugar, como não adianta. Sim. Eu acho que tem duas discussões, sabe, Eduardo? Tem uma discussão técnica do lugar, de ter profissionais à altura do lugar, né? Tem uma discussão, sim, né, de gratificação, que acompanhe, porque o profissional bom, ele exige uma remuneração maior. Uma remuneração boa, claro. Isso é lei de mercado, isso para qualquer coisa. Isso. Né? Quanto melhor, com maior nível dele, maior será a exigência salarial. Sim. Não é verdade? É verdade. Então, assim, eu acho que o que falta também, além desse movimento de mostrar a importância, é a gente também provocar do nosso colega a possibilidade dele visualizar esse lugar.
né? Que muitas vezes ele não visualiza. Isso para tudo, seja para o público privado. O privado a gente até vê dentista se arriscando mais também pela questão mesmo do pagamento. Sim. Mas para o público, a gente continua ainda discutindo as coordenações de saúde bucal, né? De uma maneira muito de acomodação, né? Em relação a profissionais da ponta. E eu acho que a gente precisa superar isso, até porque um profissional que não esteja bem formado, ele não dá conta. Não, mas assim, Ele, entendeu? entendi. Mas assim, pô, tem a residência desde 2013, são 10 anos de formando gestores. Tem mão de obra muito boa e muito qualificada. Tem gestores que se formaram na prática, feito você. Formaram Isso. batendo ali, Nilcema, enfim. Tem várias pessoas que são boas no mercado e que não vão porque não tem espaço, não tem remuneração, não quer aquela dor de cabeça. Tem gente que a gente olha, ó, seria um gestor perfeito. O pessoal faz, não, eu não quero essa dor de cabeça nada, porque eu não vou ter estrutura gerencial para poder fazer o negócio funcionar. Autonomia que tu tá chamando. É autonomia para fazer o negócio funcionar. Eu também não iria. Sem autonomia para fazer funcionar e resolver, só para levar a bronca, não vale a pena. Mas enfim, são vários assuntos, Josiane. Então a gente vai fazer outro podcast para falar sobre isso, né? Também. E vai ter muita coisa para falar, muito conteúdo. Gestão. Aí a gente chegou numa parte bem interessante, que é quando a gente recebe as perguntinhas dos nossos estudantes que entram em contato com a gente através das redes sociais, através do nosso e-mail. E aí eu selecionei as duas principais, né, para fazer uma direcionada para você, doutor Eduardo, e outra para a doutora Ana Beatriz, né? E eu gostaria de iniciar Da Cláudia, né? com você. Não temos, Quais são as principais responsabilidades, doutora Ana Beatriz, dos profissionais de saúde em relação a esses conselhos de classe, né? Vamos direcionar essa pergunta para o CRO. Claro, primeiro manter em dia, né? Suas obrigações, né? Tem que ter, Importante. tem os direitos e deveres, né? Eu Vamos acho que é, importar, né? Não, mas eu acho que além de manter em dia, é participar. Eu acho que um conselho precisa ter participação, Sim, né? Eu acho que as pessoas muitas vezes só aparecem porque é obrigada, se vê obrigada a votar, não participa daquilo ativamente, sabe? sim. Então, eu acho que os conselhos é um lugar de participação, né? É o controle Somos social, todos nós, né? Então, Conselhos é um somos colegiado, é nós. um coletivo. Eu acho que a gente precisa se apropriar dos nossos conselhos. Sim. E a gente observa que os conselhos mais fortalecidos são aqueles que os profissionais estão lá. Estão juntos, estão defendendo, estão com a mesma fala, inclusive, né? Eles têm o mesmo diálogo, né? Eles estão alinhados. Precisa se alinhar, inclusive, né? E aí eu acho que o X da questão é a gente participar, né? O Conselho abre aí diversos espaços de participação e que a gente não só apareça quando vem votar, né? A gente, de fato, tem uma participação continuada no processo e eu acho que outra maneira de a gente participar é a gente fazer o que está no nosso código, né? Fazer o que é certo. Acho que é por aí. Perfeito. Perfeito. O conselho somos todos nós, né? Então, vamos participar. Temos aí o CRO que tem várias áreas que a gente pode participar também, né? Então, profissionais que estão aí, estudantes também, Conselho Regional de Odontologia, vão lá, participem e vamos direcionar mais uma perguntinha, né, para o doutor Eduardo agora, né, como os conselhos de classe contribuem para a formação e aprimoramento contínuo do profissional direcionado ao A odontologia. gente, aqui em Pernambuco, a gente lançou mão de várias estratégias. Primeiro ponto, a gente entendeu que tem que estar dentro das faculdades. A gente sabe que o estudante ele é um futuro cirurgião dentista, ele não é um inscrito ainda. Na lei, não é a área de atuação do Conselho Regional, porque ele não é inscrito. O Conselho só trabalha com quem é inscrito. Mas a gente entendeu que a gente tem que estar na faculdade. A gente faz questão de dar palestra sobre ética e publicidade, ética e mercado de trabalho em todas as faculdades para os alunos de graduação. A faculdade chamando a gente ou não, se não chamar, a gente se oferece para ir. Ontem mesmo, o João Godoy, que é nosso secretário, vice-presidente, ele estava em Garanhuns. Eu estava em Caruaru quinta-feira. A gente não para, a gente roda o estado todo falando para os futuros dentistas. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental, esse reforço. Segundo ponto, a gente faz sempre ciclos de atualização. Capacitações, Caruaru interiorizando bastante, na região metropolitana também. A gente está para fazer agora, um dia 20 de maio, não sei se o podcast já vai estar no ar antes ou depois, mas enfim, sobre assédio moral para a equipe de saúde bucal, para combater o assédio moral, porque acontece, tem denúncia de ASB contra dentista, dentista contra gestor, como é que se combate, como é que se comporta nessa questão do assédio moral, e também sobre periodontia na atenção básica.
o que é um procedimento neonatal na atenção básica, como é que você vai trabalhar o paciente. E a gente está sempre nessas atualizações constantes. Para além disso, a gente está para lançar agora no segundo semestre vários cursos também para o setor privado, além do Congresso do Sertão, que é um evento que a gente está resgatando, acho que são uns 20 anos depois, sem esse congresso, 20 ou 19 anos depois, e a gente vai ao Congresso de Odontologia do Sertão, que vai ser em Triunfo. Professores de referência a nível nacional e em muito setor privado, professor de prótese, de harmonização, implante, enfim. Em breve a gente vai divulgar a programação e vai segurar a inscrição mais para frente para todo mundo ficar desesperado, querendo garantir sua vaguinha, porque são 200 vagas só. Fique atento porque vai lotar rapidinho. Eita, então vamos ficar atentos, né, gente? Então, pessoal, depois desse bate-papo legal, a gente perdeu até a noção do tempo, né? De tanto que a gente conversou, de quanto foi bom, né? A gente vê o quanto é importante, de fato, né, a atuação dos conselhos de classe profissionais dentro da saúde, né? Não só trouxemos aqui hoje o exemplo do Conselho Regional de Odontologia aqui de Pernambuco, mas existem os outros conselhos que fiscalizam, que aprimoram a profissão, né? Que reeducam os profissionais tanto dentro da graduação, preparando os estudantes para que exerçam um melhor desempenho profissional no futuro, quanto os profissionais que já estão na ativa, né? E aí eu gostaria muito de agradecer a vocês pela disponibilidade, por estarem aqui hoje conversando comigo, né? Conversando com os meus insta-espectadores, os meus ouvintes que escutam no carro, que escutam na corrida. E eu preciso encerrar agora, porque senão a gente vai continuar conversando aqui pra noite, que a gente fala né? Porque o papo tá tão bom que vão vindo outros conteúdos e a gente vai abordando de outra maneira, né? Muito obrigada, doutor Eduardo, muito obrigada, doutora Ana Beatriz. Obrigada, pessoal. Encerramos aqui o nosso 6º episódio. Nos encontramos no próximo. Um beijo grande. Até mais. Um abraço, pessoal. Até mais. Até mais.